Então vamos lá, galera, para mais uma semana que se iniciou, né? E mais uma etapa de correção das provinhas do BMEP. Essa semana é de 4 de maio, 4/5, e vamos lá fazer então a correção com vocês das questões da prova do BMEP. Questão número 1. Tia Geralda sabe que um de seus sobrinhos, Ana, Bruno, Cecília, Daniela ou Eduardo, comeu todos os biscoitos. Ela também sabe que o culpado sempre mente e que os inocentes sempre dizem a verdade. Bruno diz, o culpado é Eduardo ou Daniela. Eduardo diz, o culpado é uma menina. Por fim, Daniela diz, se Bruno é culpado, então Cecília é inocente. Quem comeu os biscoitos? Então, a afirmativa de Daniela vai ser verdadeira. Por quê? Porque há apenas um culpado. Então, a culpada não é a Daniela. Se o Bruno mentiu, então ele vai ser culpado. E o Eduardo vai dizer a verdade. Só que o Eduardo disse que a culpada é uma menina. Então, ele também vai estar mentindo. Então, não corresponde ali ao que está dito no enunciado. Logo, então, né, para confirmar, o Bruno diz a verdade. Então, o Eduardo vai ser o culpado. Ou seja, então, a resposta é a letra E, Eduardo. Número 2. A estrada que passa pelas cidades de Quixajuba e Paraqui tem 350 km. No quilômetro 70 dessa estrada, há uma placa indicando Quixajuba a 92 km. No quilômetro 290, uma placa indicando Paraqui a 87 km. Qual é a distância entre Quixajuba e Paraqui? Nessa, então, na número 2, o que diz lá? Que a distância entre as duas cidades é 350 km, isso vai ser importante. No quilômetro 70 da estrada tem uma placa indicando Quixajuba a 92 km. Então a gente pode fazer a soma das duas, 70 mais 92, vai dar 162. E no quilômetro 290 tem uma placa indicando Paraqui a 87 km. Só que nessa a gente não pode fazer a soma, porque se somar 290 mais 87 vai dar 377. Ou seja, passa dos 350 quilômetros que ele disse ali no início. Por isso que eu disse que ele era importante. Então, na verdade, nesse, a placa estava no sentido inverso. Ou seja, para trás que estavam os 87 quilômetros. Então, dessa forma, a gente vai ter que, lá do quilômetro 290, onde estava a placa, diminuir os 87. Que vai dar, então, 203 quilômetros. Então basta a gente fazer o quilômetro 203, que a gente achou, menos o quilômetro 162, que foi o primeiro que a gente achou, vai dar então a resposta de 41 quilômetros, que é a letra B. Questão número 3. 3 casais fizeram compras em uma livraria. Vitor comprou 3 livros a mais do que Lorena e Pedro comprou 5 livros a mais do que Cláudia. Cada um dos homens comprou 4 livros a mais do que a respectiva esposa. Lorena e Cláudia compraram mais livros do que Bianca, que só comprou 3 livros. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Então vamos lá para número 3. E para ela, vou relembrar algumas coisas ali. Temos ali 5 opções, né? Na opção letra A, vamos ver se é verdadeiro ou falso. Vitor comprou mais livros do que Pedro. Nessa já se torna falso, porque diz ali, ó, Vitor comprou 3 livros a mais do que Lorena e Pedro comprou 5 livros a mais do que Cláudia. E ainda, cada homem comprou 4 livros a mais do que a respectiva esposa. Dessa forma, então, já está comprovado que é falso, pois Pedro comprou 5 livros e Vitor somente 3. Então, letra A é falso. Na letra B, Pedro é marido de Cláudia. Então, essa aqui não vai nos importar, porque a pergunta está relacionada aos livros, né, e não a quem é marido de quem. E, da mesma forma, a letra E também vai ser falsa, porque que diz que Vitor é marido de Bianca, né? Então essas duas não estão relacionadas, então são falsas. E a letra D, Cláudia comprou 1 livro a mais do que Lorena. Então essa, na verdade, também é falsa, porque é
ao contrário, a Lorena que comprou um livro a mais do que a Cláudia. Então nos resta apenas a alternativa C, que diz que Pedro foi o marido que comprou o maior número de livros. Então que se torna verdadeira, já que ele comprou mais livros do que Vitor, né? 5 e o Vitor 3, e do outro marido nem comenta, né? Então se torna bem claro que o Pedro é o marido que comprou o maior número de livros. Questão número 4. Observe a sequência de figuras abaixo, todas elas com a forma da letra Y. Seguindo este padrão, quantas bolinhas terá a 15ª figura? Aí temos que primeiro ali olhar o primeiro triângulo. Em relação ao segundo, né, aumenta o número de bolinhas em 3. De 5 passa para 8. E da mesma forma, do segundo para o terceiro, aumenta também 3. De 8 passa para 11. Então a gente pode dizer que a cada Y ali que aparece, está aumentando em 3 bolinhas cada um. Então sabemos que temos 15 Y. E o primeiro tem 5 bolinhas. Como ele tem 5, a gente já sabe disso, a gente descarta. E a gente pega todos os outros Y, que são 14, e vai multiplicar pelo número de bolinhas que está sendo acrescido, 3. Então 14 vezes 3 dá 42. E, para finalizar, vai somar os 5 bolinhas do primeiro lá que a gente deixou de lado. Então 42 mais 5, 47 bolinhas. Ou seja, então, resposta letra B. Número 5. A cidade de Quixajuba tem 3.000 habitantes. O número de habitantes que não possuem celulares é o mesmo dos que possuem 2 celulares cada um. E todos os outros possuem um celular cada um. Quantos celulares habitantes de Quixajuba possuem no total? Então vamos lá, número 5. Se todo habitante da cidade que possui 2 celulares doasse um deles para quem não tem celular, então somente um celular, né, para quem não tem nenhum, todos então passariam a ter um celular cada. Como o número de pessoas então na cidade é 3.000, então teremos 3.000 celulares na cidade de Quixajuba. Ou seja, a resposta é a letra C. Número 6. Uma festa de casamento será realizada em um salão que comporta no máximo 200 pessoas. O organizador sabe que se distribuir 8 convidados por mesa, uma mesa ficará com apenas um convidado. O mesmo irá ocorrer se ele distribuir 6 ou 7 convidados por mesa. Se ele distribuir 9 convidados por mesa, uma mesa ficará com menos do que 9 pessoas. Quantas pessoas ficarão nessa mesa? O primeiro passo é encontrar o número de convidados por casamento. Considerando o enunciado, então, vai ter, pelas divisões que aparecem, né, sempre resto 1. Porque ele diz lá, se distribuir com 6, 7 ou 8 convidados, sempre sobra 1. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, encontrar o mínimo múltiplo comum, o MMC, do 6, do 7 e do 8. Que vai ser, então, 168. Porque na divisão ali vai aparecer o 2 3 vezes. Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. O 3, uma vez. Então, 8 vezes 3 dá 24. E o 7, uma vez. E daí, 24 vezes 7 dá 168. Então, o mínimo múltiplo comum, né? E vamos somar, então, o 1 lá, que ele disse que sobrava, né, quando eram distribuídos nessas mesas. Então, 168 mais 1 dá 169. Então, esse é o número de convidados, 169. Como 169 é menor que 200, então a gente pode distribuir ali diretamente. 169 dividir lá por mesas, né, com 9 lugares, né, vai sobrar 7, né? Faz a divisão lá, 169 dividido por 9 vai dar 18 e vai sobrar 7. Então isso que sobra é o que ele está perguntando ali, né? A pergunta é: quantas pessoas ficarão nessa mesa? Na mesa que tem menos que 9 pessoas. Então ficarão 7 pessoas. Resposta letra E. Questão número 7.
Flávia anotou quantas horas estudou no mês de novembro e montou a seguinte tabela, conforme aparece aí para vocês. Se escolhermos 5 dias ao acaso, podemos garantir que Flávia estudou? Então, nessa questão, né, tem que analisar ali a tabela, conforme apareceu ali, vocês já viram, né? E analisar questão por questão. Vamos ver qual é a verdadeira. Então, na letra A, exatamente 5 horas em pelo menos um desses 5 dias, né? Então, na verdade, aí essa aí já se torna falsa, porque se a gente pegar o dia que ela estudou 9 horas, já não dá certo, né? Então, letra A, falsa. Letra B, no máximo 15 horas nesses 5 dias. Então, da mesma forma, se pegar lá o dia de 9 horas e o outro dia, um dos outros dias, né, que foi 7 horas, já dá 16 horas. Então, ainda tem mais 3 dias pela frente, né? Então, já passou. Então, não é no máximo 15 horas. Letra B também é falsa. Letra C, no máximo 33 horas nesses 5 dias. Então, vamos lá. O máximo, vou pegar os números maiores, né? Então, um dia 9 horas, mais outro dia 7 horas, tem 2 de 7 horas, então dá 14, mais os 9, 23. E teve 5 dias com 5 horas. Então a gente precisa de mais 2, né, para fechar 5. 5 horas, 2 dias, 10. Então 23 mais as 10, fechou 5 dias, 33 horas. Então, o máximo, 33 horas. Essa é a resposta certa, a letra C. Vamos só confirmar a D e a E ali. No mínimo, 20 horas nesses 5 dias. Então, mínimo, os valores menores. Valores menores lá foi 3 horas por dia, e teve 15 dias. Então, dá para pegar direto essas 3 horas. 3 vezes 5, que são 5 dias, então já dá 15. Então, não foi 20 horas. Então, letra D, falso. E a letra E também, no mínimo 16 horas. Já comprovamos, né? Foi 15 horas. Então, letra E também é falso. Então, a resposta correta, a letra C, no máximo 33 horas desses 5 dias. E, finalmente, questão número 8. Marco tem 2 relógios. Um deles marca as horas corretamente e o outro atrasa 16 minutos por hora. Num certo dia, os 2 relógios mostravam 17 horas em seus visores. Depois de alguns dias, eles voltaram a mostrar pela primeira vez a mesma hora. Qual é essa hora? Então, na última dessa semana, número 8, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, ver lá quantas horas tem num dia. Então, o que a gente tem que fazer? 24 horas num dia vezes 60 minutos. Quantos minutos, na verdade, né? Porque lá ele pede, vamos colocar no minutos, que é o menor valor ali, né? Porque pode dar minutos. Então, 1440. Como ele atrasa 16 minutos, né, ele está dizendo lá que atrasa 16 minutos por hora, então o que a gente tem que fazer? O valor que tem de horas, de minutos num dia, nós vamos pegar e dividir por 16. Então, 1440, que a gente calculou antes, são os minutos que tem num dia, divide por 16. Vai dar 90. Então, 90 nós temos que pegar e dividir por 24. Porque 24 é o número de horas que tem num dia, né? Então, vai dar 3 e vai dar um resto. E vai sobrar 18. Daí, esses 18 que sobrou vai ser o número de horas. Ou seja, então, ele deu 3, que são 3 dias daí completos, já que tinha dado 90, né? Daí dividindo deu 3 e sobrou 18. Então, 18 horas que ele tem a mais. Então, quando eles vão marcar a mesma hora em seus visores, já que eles marcavam 17, então a gente tem que somar, passar 3 dias e mais ainda as 18 horas. Então, 17 mais as 18 horas vai virar o dia e vai dar parar lá nas 11 horas. Ou seja, então, às 11 horas da manhã, né, vai ser a mesma hora. Então, esse é o horário. Letra B, então, 11 horas.